Novo ciclo. Thiago Carpini é apresentado com missão de recuperar o Vitória. Trabalhei com Caio Vinícius e Luan. O resto do elenco conheço bem de enfrentar todos eles. O desafio de qualquer troca de comando é tentar resgatar alguns atletas que tiveram dificuldades. Temos que conhecer o que temos aqui antes de falar de reforços. Todos os elencos têm limitações, nós também temos, mas nós confiamos no que nós temos. Isso pesou muito para aceitar esse desafio. Eu confio muito nesses atletas e nesse projeto garante. Pablo Daniel Jr. Terceira contratação mais cara do clube nesta primeira janela de transferências, quando foi comprado por real 2,5 milhões. Daniel Jr. perdeu espaço no time. Depois de somar 13 minutos nos dois primeiros jogos, o meia ganhou mais tempo contra Náutico Nordestão e Atlético de Alagoinhas Campeonato Baiano e deixou boas impressões após marcar dois golaços. O desempenho agradou tanto que Condé o escalou como titular contra o Itabuna no último confronto da fase de grupos do Baiano. A partir daí ele não foi mais titular e só somou 62 minutos. Seus últimos passos em campo foram contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A última partida, contra o Vasco, sequer foi relacionado por decisão técnica de Léo Condé. Léo Naldi dentre os que perderam espaço. Léo Naldi foi quem mais teve chances com Léo Condé. Logo na sua estreia, ele foi titular no Bavi da Copa do Nordeste, partida em que Dudu desfalcou o Vitória por suspensão. Apesar da derrota, o volante fez atuação consistente e ganhou a titularidade nos dois compromissos seguintes, contra Fortaleza e 13. A ausência de Dudu em outro Bavi, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Léo Naldi assumiu a responsabilidade mais uma vez e deixou o campo no intervalo, quando o Vitória ganhava por 2-0. Porém, depois desse clássico ele perdeu espaço e só entrou na reta final dos jogos contra Cruzeiro e Botafogo. Léo Gamalho, o atacante, foi uma das peças mais importantes para o Vitória na campanha do título da Série B do ano passado e era presença constante no time de Léo Condé. Não à toa ele foi artilheiro do time na competição, com 10 gols. Em 2024, porém, uma lesão no joelho deixou o jogador fora de ação por 3 meses. Léo Gamalho se recuperou, mas foi utilizado apenas na reta final dos jogos. Ele participou da vitória contra o 13 e fez gol de pênalti, do primeiro Bavi da final do Campeonato Baiano e da derrota para o Cruzeiro no Brasileirão. Estes 3 jogos somados renderam ao atacante 28 minutos no gramado. Zapato, zagueiro, foi titular em 4 jogos de Key, Juazeirense, Itabuna e 13 e compôs o elenco principalmente quando o time alternativo entrava em campo. Com as chegadas de Reinaldo e Bruno Vini, ele foi para o fim da fila na disputa por uma vaga na defesa. Eric Castillo, um dos primeiros a chegar ao Vitória em 2024, o equatoriano foi testado logo nas partidas iniciais da temporada. Mas o desempenho abaixo do esperado e a consolidação da Matheus Gonçalves e Yuri Castilho como opções para as pontas atrapalharam as pretensões de Eric Castilho. Ele tem 8 partidas pelo Vitória, 2 delas como titular e entrou em campo pela última vez contra o 13 no final de março, pelo Nordestão. Luiz Adriano sempre entra em campo, mas ainda não garantiu a titularidade. O atacante de 37 anos foi uma das principais contratações do rubro-negro para a temporada, mas oscilou a ponto de revezar com Alejandro, que está em má fase por vaga no ataque. Luiz Adriano participou de 8 jogos no Vitória e marcou um gol contra o 13 pela 8ª rodada da Copa do Nordeste, único jogo em que foi titular. A chegada de Thiago Carpini pode ser um novo gás para os atletas que ainda buscam se firmar no elenco do Vitória, que conta com 35 atletas. A esperança deles é que uma nova chance apareça já na estreia do novo técnico, contra o Botafogo, às 19h desta quarta-feira, horário de Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Segue o Beaba avalia a demissão de Condé e projeta futuro de Carpini no Vitória *estagiário sob supervisão do editor Juan Melo. Veja também.